Eu queria considerar convosco alguma coisa que aqui é atrasado, pela graça de Deus, eu considerei lá na igreja onde estou, em Sampaio do Leiros. Falar sobre um homem que se chama Jonas. Eu queria falar um pouco das muitas lições que nós podemos aprender neste livro de Jonas. Tem 4 capítulos, é um livro curto, mas tem tanta instrução que nós, se quisermos, é uma questão de nós querermos aprender, vai marcar diferença na nossa vida. Então, Jonas, vamos para o livro de Jonas, vamos ler apenas o capítulo 1, não temos tempo para ler todos os capítulos. Sugeria que o lessem em vossas casas quando disserem assim: o que é que eu agora vou fazer? Não sei o que é de fazer. Lê deste livro. E pedi ao Senhor para vos orientar naquilo que é que eu posso aprender com isto que estou a ler. Então vamos para o capítulo 1 de Jonas. Esta tradução, como já disse, tem uma palavra ou outra que pode não ser igual à vossa. Eu pedi esta a um irmão nosso para me ajudar mais, para ter uma melhor visão, porque a idade vai avançando e ela não perdoa, não é? Eu, pela graça de Deus, não consigo ver, mas há uma palavra ou outra que eu tenho dificuldade, e então os números, que parecem ali pequenos, têm mais dificuldade. E o irmão emprestou-me então. E veio a palavra do Senhor, já estão todos lá? Jonas capítulo 1. Se não chegaram, ouçam. O Senhor Jesus sempre usava esta expressão: quem tenha ouvidos para ouvir, ouça. Não disse quem sabe ler. Quem tenha ouvidos para ouvir. Isso é que é o importante. E espero esta manhã que todos nós, repito, tenhamos ouvidos para ouvir. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava pronto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam do mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que causa nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram-lhe: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, o fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
Se há acontecimento que me fascina e que me leva a pensar que grande Deus nós temos, é este. É impressionante a forma como Deus fez para que este homem, chamado Jonas, caísse em si e pudesse ver o mal que tinha causado. Não sei se sabem o significado do nome Jonas. Alguém sabe? O significado significa pomba. Pomba. Jonas significa pomba. É significativo este nome. Corresponde àquilo que ele fez nesta altura. Querem ver? Salmo 55, versículo 6 a 8. Salmo 55. Salmo 55. Alguns já sabem, se calhar. Versículo 6 a 8. Só agora é que reparei, eu até tenho aqui diante de mim um mostrador que mostra aqui assim. Apresenta também os versículos. Por exemplo, então. Aí não. Ok. Salmo 55, eu pensei que também aparecer aqui os versículos, era mais fácil. Aqui, mas não tem mal. No Salmo 55, eu penso que até pus aqui um separador para ir lá mais exatamente. O 6. Então eu disse, é David aqui a falar, ele diz assim, então eu disse, quem me dera ter asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe. Estão a ver Jonas? Fugir. E pernoitaria no deserto. Sei lá. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Aplica-se ou não aqui a Jonas? Quem me dera ter asas como de pomba, então fugiria. Por outras palavras, eu quero fugir às tribulações. Eu quero fugir às dificuldades que vêm à minha vida. E são tantas. Eu queria ter asas como de pomba. Bem, sabem o que é que a palavra de Deus diz em relação a nós? Que asas nós devíamos ter? Não para fugir, mas para nos aproximar dele? Asas como de águia. Que diferença. Asas como de águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, não é? Subirão, não fugirão. Subirão até às alturas com asas como de águia. Há uma grande diferença entre a pomba e a águia. A pomba em qualquer lado faz o seu ninho. No telhado, em qualquer lado lá está a pomba. A águia não é assim. Querem encontrar um ninho de águia? Vão ter que subir muito. E se calhar, porque a palavra de Deus, a palavra sobre ela, que ela põe o seu ninho nos maiores penhascos lá para cima. E sabem, é de lá que ela contempla tudo. O que se passa cá em baixo. Que imagem maravilhosa do crente. Que põe o seu ninho, a sua segurança lá em cima nas rochas. É uma figura do Senhor. E de lá contempla tudo. O que é que se passa aí em baixo? Quando nós temos asas de pomba, não vamos longe. Seremos à semelhança de Jonas, lemos aqui que ele fugia da presença de Deus. Eu, se pudesse dar um título a esta mensagem, eu dizia: porquê é que nós fugimos de Deus? Porquê? Era uma pergunta. Porquê é que o homem foge de Deus? Porquê? Nós não dizemos que ele é tão bom, maravilhoso. Não há nada que se compare a ele. Este canto que nós cantamos, de facto, leva-nos e leva-nos excedente. Nós não temos palavras para descrever aquilo que o Senhor fez, faz, para a eternidade. Porquê é que o homem foge de Deus?
É uma coisa impressionante vermos aqui no livro de Jonas, é apenas uma curiosidade, mas é interessante vermos estes pormenores, que dizem, é uma coisa que até não tem o seu significado, pode ter. Sabem quantas vezes o nome de Jonas está aqui escrito nestes 4 capítulos? É curto o livro. 18 vezes. 6 vezes 3. Alguns dizem que os números têm o seu significado nas escrituras, eu creio que até pode ter. Só aplicar isto. 6 vezes 3 dá 18, certo? O número 6 normalmente relacionam com o homem. Foi ao 6º dia que Deus criou o homem. Temos aqui o homem em pleno. E é interessante nós vermos que Jonas encaixa-se em todo o tipo de homem. E por mais incrível que pareça, até no homem chamado o Senhor Jesus Cristo. Sabiam que ele também é uma figura dele. Ele aponta para ele. E o Senhor Jesus falou dele. E disse, assim como ele também estará o Filho do Homem. Até nesta parte, ele encaixa-se com o homem perfeito, que foi o Senhor Jesus Cristo. Pode não ter nada a ver, mas por outro lado tem. Porque ele encaixa no homem perdido, que foge de Deus. Encaixa no salvo, que foge de Deus. Só não encaixa no Senhor Jesus Cristo, que ele nunca fugiu de Deus. E fez sempre a vontade de Deus. Mas é uma figura também dele. É apenas um pormenor. Este livro diz-nos aquilo que Deus disse por meio do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Para com todos, sem exceção, os que estão aqui dentro, todos nós, todo mundo, seja de que língua for, para com todos usar de misericórdia. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. É o que este livro também nos fala. Todos estão debaixo da desobediência. Está ali um Jonas a desobedecer. Estão ali os marinheiros que também não estão a obedecer a Deus. Estão a clamar aos seus deuses. Uma imagem clara daqueles que o fazem nos nossos dias. Mas que estão a tempo, como eles, de voltarem para o Deus verdadeiro, como eles fizeram, no que está aqui narrado. Outra lição preciosa que nós vemos neste livro é que não faz diferença. Deus não faz diferença entre os seres humanos, como o homem faz tanta diferença. Lutas e mais, porque não há diferenças, outros costumes, outras cores. Deus não faz diferença. E ele mostra isto também nesta passagem, neste livro de Jonas, que Deus não faz diferença. Deus ama a todos. Deus quer salvar a todos. Deus quer abençoar a todos. Esta é uma das lições também que nós vemos aqui preciosa. Diz em Romanos também no capítulo 10 que ele é rico para com todos. Mas quem são esses todos? Deus é rico para com todos os que o invocam. Isto é o máximo. Deus não despreza a ninguém. Em qualquer lugar. Deus é rico para com todos os que o invocam. Rico para com todos os que o invocam. E podemos resumir aquilo que disse a Timóteo. Deus quer que todos se salvem. Isto é o desejo de Deus. Deus ao conhecimento da verdade. Então, a pergunta é sempre esta. Porquê é que o homem foge de Deus? Ele não é tão bom? Porquê? Porquê? É uma pergunta que todo homem deve fazer. Sabem que quando este homem fugiu de Deus, chamado Jonas, o Senhor deu-lhe uma ordem. Qual foi a ordem de Deus? As primeiras palavras que eu disse a Jonas. Levanta-te. Levanta-te. Nós podemos dizer assim, levanta-te para obedeceres. Quando Deus nos dá uma ordem e diz a cada um de nós, vamos agora por aqui um Jonas, somos todos nós. Levanta-te. Eu quero que tu faças isto. Eu quero que tu cumpras a minha vontade. Quando nós não nos levantamos para obedecer a Deus, cuidado, com Deus não se brinca. Deus
vai fazê-lo de outra maneira. Não queres obedecer? Está bem. Sabem? É aquilo que muitos, quando vão a exame, não querem. Esta prova é difícil. É dura esta prova. Quando nós não obedecemos a Deus, não nos levantamos para obedecer, então cuidado com a prova dura que vem à nossa vida. Estão a ver o que aconteceu a Jonas? Isto não é brincadeira. Ninguém pode brincar com Deus. Obedecer traz sempre bênção para todos. Sempre. Agora pensem no contrário. Nunca traz bênção para ninguém aquele que desobedece. A desobediência nunca trouxe bênção para ninguém. Antes, pelo contrário. Traz maldição para todos. E como nós encaixamos aqui este Jonas com aquilo que fez Adão e a sua esposa. À semelhança de Jonas, Deus pode usar tudo e todos os meios para nos trazer à razão. O que é isto que tu fizeste? O que é que tu estás a fazer? O teu barco, onde tu estás, está para se quebrar. Queres continuar assim? Deus faz tudo para trazer à razão. É uma questão de nós darmos ouvidos. Aqui Jonas não estava disposto a ouvir. Durante algum tempo ele não ouviu. Não estava disposto. É uma imagem de todos nós. Não estamos dispostos a ouvir. Se calhar durante algum tempo. Enquanto não obedecemos, dispostos a ouvir, vamos sofrer com isso. Aparentemente parece que não se passava nada com isso. É uma questão de esperar. Notem o que diz o versículo 16 e 17. Ninguém pode fugir ao que está decretado por Deus a nosso respeito. Ninguém pode fugir. Ninguém. Ninguém pode fugir. No versículo 16 e 17, pois estes ao Senhor declarado, o que estava a acontecer? Ande temor. E ofereceram sacrifícios aos senhores. E fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e estivesse 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Notem também o versículo 14. É isso que eu queria ler. Então clamaram ao Senhor e disseram: os homens agora viraram-se para o Senhor e clamaram a Deus. Clamaram. Clamavam aos seus deuses, clamaram a Deus. Clamam a Deus. E é isso que salva uma alma. Aqui tens clamado a quem? A quem? Deus pode fazer, se calhar algum, que está aqui, que tem clamado a quem? Tem clamado para quem? Para lhe valer. E clamar: ah, senhores, te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem. Por causa deste homem. E não ponhas sobre nós o sangue inocente. Agora notem. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Ninguém pode fugir ao que está decretado por Deus. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Se não estivermos dispostos a obedecer, preparem-se, porque vem aí então uma grande tempestade que nos pode tragar. E para alguns tem sido fatal. Onde é que eles estão? Porque não quiseram dar ouvidos. Onde é que eles estão? Cuidado. Temos que... Outra lição que nós vemos aqui é que quando nós não queremos obedecer a Deus, notem as passagens. Quando nós fugimos de Deus, é sempre a descer. Sempre a descer. Não é subir. Subirão como asas de águias, não é? É sempre a descer. Até se cair num profundo sono.
Sempre a descer. É sempre a descer. Notem, quando nós fugimos de Deus, estamos sempre a descer. Estamos no oposto de Deus. Deus quer que nós subamos. Estamos a descer. Notem o versículo 3, mais uma vez. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e descendo a Jope, ele desceu a este lugar a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Olha que boa oportunidade. Está aqui um navio para eu também ir. Quando nós fugimos de Deus, vamos reparar, parece que tudo é... Parece que tudo até... dizer, não é? Vai subir. Não é? Coisa que eu ouvia muitas vezes. Para baixo ou para descer, todos os santos ajudam. Para cima é que é mais difícil. Versículo 3 ainda, assim. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro de Jope. Desceu para Jope, do navio, versículo 3, para ir com eles, para longe da presença do Senhor. Então lemos assim no versículo 5. Clamavam cada um ao seu Deus, lançavam no mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Porém, Jonas desceu ao porão. Ele desceu ao navio, desceu a Jope, desceu para ir com eles, desceu ao porão. E foi ali que ele dormia, depois deitou-se. Vou tirar aqui uma soneca, por outras palavras. Quero dormir. Quero dormir. É impressionante esta atitude de Jonas. Sim, mas Jonas fez uma coisa dessas. Um profeta do Senhor. Um profeta que tinha na sua família um pai que tinha sido uma bênção, o profeta Amitai, porque ele era filho do profeta Amitai. Epá, como é que é possível? Um filho não seguir o bom exemplo do pai. Pois é. Não se escandalizem. Se virem filhos que não seguem o bom exemplo dos pais. E muitas vezes é o contrário. Filhos que seguem bons exemplos, mas não dos pais. Graças a Deus também por esses. Quando nós descemos, assim como Jonas, só há uma maneira depois de subir. Qual é? Capítulo 2. Vamos ao capítulo 2. Versículo 6. Notem que Jonas diz, depois de ter aquela experiência tremenda que não se compara àquela tempestade no barco, ele está dentro de um peixe. Das entranhas de um peixe. Um grande peixe. Vocês não sabem o que é ter a experiência de estar dentro de um grande peixe, pois não? Não queiram ter. Eu nunca estive. Mas Jonas podia contar sobre isso. Devia ser tremendo. Ele compara aquilo como se estivesse no inferno. Como se estivesse num lugar terrível. Bem, não vamos falar sobre isso. Até as horas que eles estiveram ali, é impressionante. E notem que ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Ele de si. Já viram aqui? A lição é esta. Enquanto nós não clamarmos ao Senhor, ó Senhor, como eu desci, enquanto nós não reconhecermos que descemos e voltarmos para o Senhor, continuamos lá em baixo. É simples como isto. Ele descia, diz ele no versículo 6, até aos fundamentos dos montes. A terra assim, que encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida. Eu desci. Eu não sei o que é que se passa com deixa-me usar a expressão, com certos crentes, que depois de terem descido, por alguma experiência que quiseram ter, que estão à espera não sei de quê, para clamar, Senhor, como eu desci, e voltar.
Enquanto estiverem lá, que situação tremenda. Enquanto não confessarem, que situação tremenda. Que inutilidade. O que é estar dentro de um peixe? Serve de utilidade para alguém? É impressionante. É assim o homem. Por mais incrível que pareça, somos nós assim. Enquanto nós não confessamos ao Senhor, lembra-se de David? É então, Senhor, eu confessei-te a minha maldade. Aí sim ele pôde vir outra vez. E enquanto David não confessou a sua maldade, ele diz: os meus ossos até envelheceram, como eu estava. Que situação tremenda. Bem, a maioria não faz, infelizmente, para perda, para mal, e nunca podem servir de bênção para ninguém. Nunca podem servir de bênção. Mas eu gostava de ver convosco aqui o seguinte, no versículo 6 do capítulo 1, novamente, que diz aqui que Jonas dormia um profundo sono. Que imagem clara do pecador perdido. Ele está como que adormecido num profundo sono. O mais incrível que pareça é que muitos só acordam, sabem quando? Quando já estão no juízo. Lembra-se do rico? Abriu os olhos, onde é que eu estou? Já era tarde. Ele bem tentou clamar, mas estava no lugar errado para clamar. Alguns são assim. Cuidado. Eu até sei que é verdade, até vou pensar nisso, realmente nunca tinha pensado nisso. E começam a adiar. Deixam-se embalar pelo seu sono em questão. São alertados. Desperta, tu dormente. Desperta. Até vou pensar nisso. Se calhar o rico também fez isso. Mas quando acordou, notem que a alma não fica... Morreu, acabou-se tudo. Nem fica ali inconsciente, assim meio adormecida. Onde é que eu estou? Mas é interessante que, à semelhança de Jonas, muito cuidado, alguns só acordam no juízo. Só acordam no juízo. Porque o juízo já tinha ido sobre... Por isso é que eles foram acordar. Que diferença. A certa altura o apóstolo Paulo diz assim, melhor, o Senhor diz assim em relação ao apóstolo. Ele foi enviado, isto lemos em Atos capítulo 26, só para abreviarmos. Ele foi enviado, a mensagem era esta: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. Muita gente está em trevas. E dizem-se cristãos, religiosos, estão em trevas. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. E depois continua: e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Para lhes abrir os olhos. É esta a mensagem de Paulo. É esta a mensagem que nós devemos levar às pessoas. Se calhar ao nosso familiar, ao nosso vizinho que está ao nosso lado. Ele abrir os olhos para ver a realidade. Cuidado. Não acorde no tormento quando já é tarde demais. E é isto que Deus quer também mostrar, particularmente nesta passagem. É muito significativo também a Bíblia quando fala acerca do sono nas Escrituras e o dormir de alguns homens. Mas se nós formos a comparar, por exemplo, o dormir de Pedro, a certa altura ele estava a dormir também profundamente. Era exatamente como o dormir de Jonas. Mas que diferença no despertar. Tanto Jonas como Pedro dormia profundamente. Pedro até já tinha recebido a sentença. Ele sabia que Tiago foi morto. Agora sim sou eu. Mas disse assim: mas eu espero no Senhor. O pior que me pode acontecer é o melhor que me pode acontecer. Vocês já conhecem esta linguagem. Quero partir e estar com os senhores. Sabem como é que Pedro foi despertado? Diz a Bíblia que foram os anjos que foram lá, naquela altura os anjos ainda se manifestaram, agora não se manifestam. Despertaram-no. Eu imagino, sabem, Pedro, está na hora de sair. Tirar as algemas,
As cadeias abriram-se. Que milagre. Eles não tinham lá comandos nenhuns, como nós hoje temos. Os portões abrem-se. Não havia comandos. Foi o poder de Deus. Em relação a Jonas, como é que ele foi despertado? Sabem? Estás a dormir. Nada disso. Levanta-te, dorminhoco. O que fazes aqui? Estás ali todos atrapalhados e tu a dormir aqui, indiferente. O que é isso? Clama ao teu Deus. Que diferença. Vinham cá dizer que é igual. Não é igual, não. O despertar de um e o despertar do outro não tem nada a ver. Mas esta lição do despertar é Deus que nos quer dar a cada um de nós. Deus quer despertar a cada um de nós. Para quê? Para que é que Jonas tinha que ser despertado? Porque havia necessidades. Havia as necessidades dos marinheiros. Havia as necessidades do povo de Nínive. E que ele tinha ignorado. Deus quer nos despertar para as necessidades. Não é para andarmos todos vaidosos, eu sou um crente. E até já sou pastor. Está aqui o nome. Nada disso. Isso, diz Paulo aos Coríntios no capítulo 3, é palha que vai arder. É como a moinha diante de Deus. Não vale nada. Ainda que alguns queiram ter esses honorários, esses títulos, que Deus nos livre total. Nós vemos os discípulos adormecerem quando o Senhor Jesus está no Getsemane. Um tempo tremendo para Ele. E os discípulos adormeceram. Diz a palavra de Deus. Fiquei aqui, vigiai comigo, orai comigo, por outras palavras, que eu vou mais além. Ele podia dizer, vocês mais além não podem ir, mas eu posso. Fiquei aqui. O que é que eles fizeram? Diz a palavra de Deus que eles estavam a adormecer. 3 vezes que o Senhor despertou-os. Vós dormis. Depois vemos, quando o Senhor pega em 3 e leva-os ao monte, e eles viram a sua glória, chamado Monte da Transfiguração, nós vemos que eles estavam como que adormecidos. Pedro nem sabia o que é que dizia. Oh Senhor, bom estar aqui. Vamos já fazer aqui 3 tendas, 3 tabernáculos. Um para ti, outro para Elias, outro para Moisés. Que maravilha, Senhor, estamos aqui. Nem sabia o que é que dizia. Estavam como que adormecidos. Agora notem. Dormir por causa do seu pecado como Jonas é muito grave. Dormir por causa do seu pecado e trazer mal como ele trouxe àqueles que o rodeavam é muito grave. Muito cuidado. Enquanto Jonas, deixa-me usar a expressão, descansa entre aspas pelo seu pecado, porque ele levantou-se para fugir, desceu ao navio, como nós já vimos, e foi lá descansar, dormir. Enquanto Jonas descansa, agora vou descansar, pelo seu pecado, outros trabalham arduamente por causa do seu pecado, causado por ele. Estão a ver a diferença? Isto é só para dizer o seguinte, nós às vezes causamos mal e não nos apercebemos o mal que causamos. E depois os outros estão em xeque. Estamos aí a dormir profundamente e os outros ao nosso lado são a naufragar. Cuidado. E por mais incrível que pareça, estes homens que estavam mal por causa dele, querem uma solução também para o ajudar. Tentam também salvar Jonas. É incrível, não é? Trabalham para também... Vamos clamar, vamos resolver essa situação. Ninguém está bem aqui. O pecado dá um trabalho tremendo. Nós não sabemos o tremendo trabalho que o pecado dá e que arruína as nossas vidas, as nossas famílias, etc. Não sabemos. E é por isso que eu, quando estive a considerar esta passagem, lembrei-me de uma coisa. Nós lemos que Deus ao 7º dia descansou. Deus fez tudo perfeito. No 6º dia criou o homem e disse assim, esta é a coroa da minha criação, com todo o prazer, está aqui o homem.
E diz no 7º dia descansou. Por quanto tempo é que Deus descansou? É uma pergunta que nós podemos fazer. Por quanto tempo? O pecado deu trabalho a Deus e continua a dar. Por isso aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai trabalha até agora. Então como é que é? Deus descansou das suas obras? É verdade. Mas para preparar a salvação do homem, porque tanto o amava e ama, Deus trabalha. Continua a trabalhar para a gente que o despreza todos os dias. Para a gente que não quer saber. E eu trabalho também, dizia o Senhor Jesus. E que trabalho! Que trabalho árduo! Por causa da desobediência do meu pecado, por causa do meu pecado, particularmente. Pensemos nisto. O trabalho que podemos dar a Deus quando Ele a vez está descansado. Deixa-me usar esta expressão. Quando Ele a vez está descansado com cada um de nós, graças a Deus por este irmão, por esta irmã, por esta família, nós estamos a dar trabalho a Ele. É muito sério. Pensemos nisto. Tal como Adão trouxe juízo, prejuízo para toda a raça humana, para todos nós, Jonas também teve. Estão a ver ali uma imagem? Jonas trouxe um juízo, todos estavam debaixo do juízo. Todos. Tal como Adão desobedeceu e trouxe maldição e juízo sobre todos, Jonas também teve. Fez o mesmo. Nós às vezes esquecemos, à semelhança de Jonas, que estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo barco. Alguns pensam aí que estão num barco à parte. Estamos todos no mesmo barco. Às vezes, infelizmente, vivemos como se não estivéssemos. E depois causamos problemas. Não deixemos que o barco se naufrague, entre aspas, por causa de nós, por causa de mim. Não deixemos. Cuidado. Eu quando falo no barco, posso aplicar à igreja, que algumas já desapareceram por causa disso. Posso aplicar à família. Estão no mesmo barco. Porquê remar um para cada lado? Porquê? Porquê que não nos entendemos? E não obedecemos a Deus? O fugir de Deus é sempre quando não obedecemos. Somos tão propensos a criticar Jonas. Olha como ele desobedeceu. É muito fácil, não é? Criticar. Mas muito mais fácil é nós cair no mesmo que ele fez. Porque sempre que não obedecemos a Deus, estamos a fugir de Deus. Fugir de Deus é sempre quando não obedecemos. Eu tenho dado este exemplo. Por exemplo, olhar agora para ali para um jovem, filho do Sérgio. Quando ele não obedece aos pais, que dão ordem, ele está a fugir de Deus. Porque não está a obedecer. Filhos, sede obedientes aos vossos pais. Não foi alguém que se lembrou de dizer isto. É Deus que diz. Usou o apóstolo e tem outros também que instruíram os filhos. Quando os filhos não querem obedecer, estão a fugir de Deus. É tão simples como isto. Maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Quando isto não acontece, não vem lá com histórias, porque a culpa é dele, ou a culpa é dela, ou a culpa é dos filhos. Estão a fugir de Deus. Literalmente é assim. Por aqui paninhos quentes. Chamemos aquilo que é. Estamos a fugir de Deus. Então, o que é que nós esperamos? Que o nosso barco suavemente vá até ao destino. Não há problemas. Cuidado. E eu não quero estar nesse barco. Vocês compreendem? É incrível vermos aqui comparações daquilo que aconteceu com Adão e Eva, aquilo que aconteceu com Jonas. Deus fala. E como eu disse no princípio, Deus pode usar um perdido para nos mostrar que nós estamos mal. E alguns têm sido humilhados por perdidos. Estão a ver como Deus pode usar até para confundir e mostrar. Tu estás mal. Tu fizeste isto que não havias ter feito. E pessoas que não conhecem a Deus. Deus pode usar. Sabem qual foi a pergunta
que Deus fez a Adão e Eva quando eles obedeceram? Quando eles fugiram de Deus? Estão a ver eles ali a fugir? Esconderem-se lá no jardim? Porque desobedeceram? Porque desobedeceram? Sabem qual foi uma das perguntas que Deus fez? Porque fizeste tu isto? Sabem qual foi a pergunta que fizeram a Jonas? Exatamente a mesma. Mas não foi Deus. Não foi Deus? Porquê? Não era Deus que estava ali a usar o mestre do navio? Era, não temos dúvidas. Por que fizeste tu isto? Porque nos sobrevei este mal? Porque fizeste tu isto? É exatamente. Se lerem depois, está alguns aí num versículo que é o versículo, penso que é o versículo 10, é o versículo 10. 1:10. Está esta expressão exatamente como foi feita a Adão e Eva. Por que fizeste? No capítulo 3 também de Gênesis está lá isso. Que diferença. Quando Deus mostra em relação ao Senhor Jesus Cristo, que diferença na obediência do último Adão em comparação com Adão e com Jonas e outros mais. Aqui vem, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eu estou aqui pronto para te obedecer, por outras palavras, para fazer a tua vontade. Que diferença. É abismal, certamente. É abismal. E mais. É um profeta que estamos a falar. Não é um homem qualquer que fez esta asneira, que os obedeceu. É um profeta. O que é que o profeta fazia? Ou qual era o papel do profeta? Já pensaram nisso? Era receber de Deus para transmitir. É exatamente isto. Jonas, eu quero que faças isto. Vai a Nínive, clama contra ela e diz que a sua milícia tem suíte a mim. Olha, vou destruir Nínive. Era isto que o profeta tinha que fazer. Era falar. Falar. Por incrível que pareça, os papéis aqui inverteram-se. Deus usa os perdidos, um perdido, para o despertar. O que fazes aqui? Leva-lhe uma mensagem da parte de Deus. Tu fazes aqui. Sabe o que é que isto significa? Que humilhação. Então é que sou profeta. Eu é que sou enviado para falar aos outros, para lhes mostrar que eles estão mal. E ele é que me está a mostrar a mim. Que humilhação. Mas que comparação em relação ao Senhor Jesus Cristo. Ele humilhou-se até à morte e morte de cruz. Como nós já ouvimos esta manhã. Até à morte e morte de cruz. Continua a dizer, porque fugimos de Deus. Só há uma resposta. Não há duas. Porque não queremos obedecer. Salomão um dia faz esta pergunta. Ou melhor, diz acerca das pessoas que não creem em Deus, chamados ímpios. Porque fogem os ímpios? Sei que ninguém os persiga. Já viram isto? Porquê é que os ímpios fogem? Se ninguém está a persegui-los, porquê é que eles fogem? É uma boa pergunta. Não está ninguém a perseguir, eles fogem. Alguém estava a perseguir Jonas? Ninguém estava a perseguir Jonas. Ele fugiu. Só há uma resposta. Não quer obedecer. E quando nós não obedecemos, a Bíblia diz, não há paz. Podes tentar por aí a dormir, mas não vais ter paz. A desobediência nunca traz paz ao homem. Ele nunca está bem. Ou por um motivo ou por outro, ele nunca está bem. E enquanto não obedeceres, não tem paz. Procure no hipermercado algum ingrediente. Não existe. O ingrediente é este. Obedecer. Estou pronto a obedecer. Certamente. Eu queria terminar, não sei, ainda não reparei, está ali a hora. Quando é que eu tenho que terminar? Já devia ter terminado, se calhar há muito tempo. Pois, boa pergunta. Bem, eu só queria terminar com mais um pensamento. Como eu disse no princípio, Jonas, o nome dele significa pomba. E pomba, nas Escrituras, encaixa-se relacionado com, em primeiro lugar, juízo.
O primeiro ser vivo a contemplar os efeitos do dilúvio, de um juízo tremendo de Deus, quem foi? Não foi um corvo, não foi uma águia, não foi nada disso. Foi uma pomba. Que nós lemos que Noé soltou-a e ela não achou repouso. Figura admirável. Quando o homem, este mundo não encontra repouso em nada, tudo está sob efeito de juízo. Procurem nesses lugares. Alguns dizem maravilhosos. E ali é que se passam as boas férias. Cuidado. Os mais atraentes são os mais perigosos. Cuidado. Não encontrou pouso e voltou para a arca. Porquê? Procurar noutros sítios. Já é uma conclusão. Eu tenho que ir para a arca. Lá é que estou bem. Lá é que estou seguro. Mas só queria tirar este pensamento. Pomba está relacionado com juízo. Sabe o que é que ela viu? Juízo, por todo lado. E o efeito do dilúvio. Não há ser vivo que eu possa ver. Eu não tenho descanso. Eu quero voltar para a arca. Oxalá que cada um de nós possa dizer isto em relação a este mundo. Pomba está relacionado com o princípio do ministério do Senhor Jesus e ainda antes do seu ministério. Sabem quando? No batismo do Senhor Jesus, que muita gente não compreende isto. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Também queremos ser batizados que não foi batizado. Ele deu o exemplo. Como eles estão tão longe da verdade. Como metem água quando ela não existe lá. Sabem quais foram as palavras quando o Senhor Jesus foi batizado? Depois de ele ter sido batizado? Antes de ele ser batizado, o que é que diz a palavra de Deus que os apóstolos escreveram? O Espírito de Deus veio como? Sobre ele como? Forma corpórea de pomba. Sabem que o batismo tem a ver com juízo. Alguns não sabem, se calhar ninguém quer ser batizado. Também tem a ver com juízo. O batismo tem a identificação com os pecados. Mas sabem o que é que Deus disse em relação ao seu filho? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas não. E disse muito. Sabem porque é que ele não disse, como disse noutra altura, o mesmo, usou as mesmas palavras? A ele ouvi. Porque nesta altura ele estava a ser feito, melhor, identificar-se com cada um de nós. E ele não podia falar, não podia abrir a boca. Eu estou identificado com o pecador para dizer, o Senhor diz, a ele ouvi. Não podia. Toda a boca esteja calada. E ele estava a tomar cada um de nós. Temos um pensamento para os meditarmos que é profundo. Lembra-se quando ele pegou no azorrague e expulsou os cambiadores de pombas no templo? Fazeis da casa do meu pai vilarões? O que é isto? Salteadores, negócio? O que é isto? Muita gente faz. Vocês não estão a perceber. Bem, mas para terminar mesmo, já ultrapassei os meus limites. Pomba também significa, isto também já nos dá um certo alívio, não só juízo. Isto já nos podia dizer assim, o meu nome também tem um certo significado para o lado positivo. Sabem que em Cantares de Salomão encontramos 6 vezes, não é por acaso, esta expressão, pomba, e particularmente pomba minha. Que imagem nós temos ali, não somente do noivo com a noiva. Estimem esta imagem. Maridos e mulheres, noivos e noivas. Pomba minha, que andas pelas fendas das rochas, no oculto, escondida, das lateiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz. Já viram isto? Sabem o que é que está relacionado? Com amores. Deus deseja tanto ouvir a nossa voz. Porquê é que nós nos escondemos de Deus? Se Deus é tão bom, porquê é que nos temos de esconder dele? Isto como nós estamos a ver em muitas áreas. Que se podia aplicar aqui aos jovens também. Em relação àquele assunto que temos a falar. Por causa das paixões, dos vícios. Da idade da adolescência, fugidos desde a mocidade. Porquê que nós nos ocultamos? Porquê? Bem, o Senhor não quer que nós nos ocultemos.
Não quer que nós nos escondamos. Quer que nós estejamos no seu ninho, por outras palavras, junto dele. Tudo o que não nos fizer aproximar de Deus, não queiramos. Temos que evitar tudo o que nos leva para longe de Deus. E Jonas aprendeu esta lição. Teve que aprender, amargamente, mas teve que aprender. Não tem mais nada para dizer. Que o Senhor nos abençoe.